Um exercício de matriz resolvido passo a passo. Dada uma matriz quadrada de ordem n menor ou igual a 80, cujos elementos são do tipo int, elaborar uma aplicação ao programa C++ para informar a ordem n da matriz, determinar os elementos da matriz que são obtidos por meio de um sorteio aleatório no intervalo de -15 a 35, calcular e exibir a soma dos elementos pares da diagonal principal da matriz, calcular e exibir a porcentagem dos elementos não múltiplos de 3 da diagonal secundária. Se isso fosse uma questão de prova, você precisaria escrever à mão cada uma dos itens, como se encontra o exemplo que eu fiz na lousa aí. Vamos resolver passo a passo num compilador. As etapas necessárias para resolver um exemplo desses são as seguintes. Reservar a memória que a matriz vai necessitar. Dentro da reserva, a gente vai verificar o tamanho real que vai ser utilizado. Então, eu preciso informar quanto que eu vou de fato usar. Isso é definido na execução do programa. E aí eu vou preencher a matriz. E depois, com a matriz preenchida, eu efetuarei os cálculos que estão sendo necessários e exibirei os resultados. Reserva de memória na nossa programação. A capacidade máxima de armazenamento de 80 linhas por 80 colunas equivale, na verdade, a 6.400 posições. Nós fazemos isso através de uma declaração básica, onde eu dou o tipo, o nome da matriz e os índices. Então, no nosso caso, int m8080. O que significa reservar a memória? Imagine um ônibus de excursão que tenha 45 lugares livres. A capacidade do ônibus seria 45 lugares. Ou seja, a minha excursão poderia comportar no máximo 45 passageiros. O tamanho real da matriz seria o tamanho real da excursão. Por exemplo, se eu tiver uma excursão de 23 inscritos para o passeio, eu vou ter 22 lugares livres no meu ônibus, porque apenas 23 estarão sendo ocupados. Isso é o tamanho real da excursão, ou seja, o tamanho real da matriz, ele tem que ser menor do que o tamanho reservado para a matriz. Então, como iremos calcular o tamanho real da matriz? Eu pergunto a ordem da matriz. Uma medida inteligente é eu verificar se o valor que o usuário digitou é válido. Ele pode digitar um valor negativo ou um valor maior do que a capacidade. A verificação se a ordem da matriz está compatível com a capacidade ou não permite que eu garanta que o dado que vai ser oferecido como o tamanho da matriz seja válido. Se a pessoa colocar um valor menor do que 1, por exemplo, 0 negativo, não existirá o exercício. Então, ele continua perguntando um novo valor, um valor válido. Se a pessoa colocar um valor maior do que a capacidade, ele também não tem condições de armazenar. Então, ele continua perguntando um valor válido, um novo valor válido. Repare a execução do programa que destacamos aí embaixo. Ele, quando pergunta a ordem da matriz, propositalmente coloquei o número -10. Ele informa, valor inválido. Pergunta novamente a ordem da matriz. Aí agora eu coloquei o número 100. Ele coloca, valor inválido. E pergunta novamente a ordem da matriz. Eu coloquei 50 e ele aí aceita. Como não temos mais nada nesse pedaço de execução, o programa para por aí. Agora, o preenchimento da matriz. Uma matriz pode ser preenchida durante a codificação do programa, ou seja, eu posso criar um conjunto e na reserva de espaço de memória eu já atribuo os valores que me interessam. Ela pode ser preenchida por um cadastramento, ou seja, eu faço uma rotina que navega cada posição da matriz e eu preencho cada posição da matriz com o valor que se deseja utilizar na conta. Eu posso ter uma expressão matemática que irá calcular os valores da matriz por alguma situação de controle. Por exemplo,
as coordenadas de linha e coluna podem afetar a conta, podem afetar o valor que será preenchido na matriz. Finalmente, podemos fazer o preenchimento através de um sorteio, um preenchimento randômico. Para sortear um valor x em uma determinada faixa, ou seja, x entre A e B, podemos utilizar a seguinte expressão. Vamos pegar o resto da divisão de um número randômico que ele gera pelo valor da faixa. Isso vai dar um número de 0 até o limite da faixa. E aí somamos a primeira posição para que ele faça o sorteio entre os valores desejados. Vamos ver no caso desse nosso enunciado. O nosso enunciado deseja sortear entre menos 15 e 35. O que significa isso? 35 menos menos 15, teremos 50 posições. Somamos mais um para incluir as 51 possibilidades. Quando a gente tem a expressão range, porcentagem 51, ele vai sortear de 0 até 50. Só que nós queremos o sorteio de menos 15 até 35. Então precisamos somar a primeira posição à faixa sorteada. No caso, a primeira posição é o número negativo menos 15. E o resultado, ele vai acabar sorteando de menos 15 até 35. Vamos ver como isso funciona na prática. Precisaremos da biblioteca cstdlib para chamar os comandos srange e range. Precisaremos da biblioteca ctime para poder chamar a função time0. Time0 pega a função, pega o valor da hora no momento que o programa está sendo executado. A combinação do srange com time faz com que cada vez que o programa seja executado, ele inicialize um sorteio diferente. Se nós não tivéssemos colocado essa expressão srange time0, toda vez que o programa fosse executado, ele daria uma sequência de números que inicialmente aparentariam ser aleatórios, mas na verdade o nosso sorteio seria viciado, toda vez ele iria sortear a mesma sequência de resultados. Quando nós colocamos srange time0, ele inicializa o sorteio com a hora da vez, e cada vez que ele executa o programa, ele tem uma inicialização diferente. Isso proporciona o resultado aleatório. Finalmente, cada posição índice I e J da nossa matriz recebe a expressão de sorteio que foi explicada anteriormente. Ou seja, eu navego da primeira linha até a última, e em cada linha da primeira coluna até a última, e eu faço M índice I e J é igual range, porcentagem 51, menos 15. E ele faz um sorteio de menos 15 até 35. Cada vez que se executar esse programa, ele vai gerar um conjunto diferente de resultados. Os cálculos. Os cálculos num exercício de vetor ou de matriz pode solicitar quantidade, somatória, produtória, média, porcentagem, entre outras operações matemáticas. Mas essas operações matemáticas, elas podem ser direcionadas. Elas podem estar amarradas a uma condição, por exemplo, serem múltiplas de um número ou não múltiplas de um número. Por exemplo, serem positivas, negativas ou nulas. Por exemplo, pode-se desejar saber quais são os pares ou os ímpares, ou porcentagem de pares e ímpares. E isso pode ser distribuído, pode ser verificado inclusive na posição que o elemento está sendo, que se encontra na matriz. Pode ser em uma das duas diagonais, a principal e a secundária, ou numa linha ou numa coluna. No caso da diagonal principal, o índice da linha é igual ao índice da coluna, o que nos permite localizar esses elementos de duas maneiras diferentes. A primeira forma, nós navegamos na matriz da primeira linha até a última, da primeira coluna até a última em cada linha, e nós verificamos se o índice da linha é igual ao da coluna, e se for, efetuamos a operação que desejamos na posição M índice IJ. Mas a segunda forma usa a facilidade de que o índice da linha é exatamente igual ao índice da coluna. Então, um único for pode ser utilizado. Repare que o índice agora da posição que se deseja é M índice I, índice I. Por quê? I de linha e I de coluna. No nosso exemplo, havia
o interesse de se somar os números pares que estavam na diagonal principal. A condição da diagonal principal foi utilizado um único for, ou seja, a linha igual à coluna, e se testou se a divisão por 2 é igual a zero. Se a divisão do inteiro por 2 for igual a zero, o número é par. A diagonal secundária, o índice da coluna é igual à ordem menos 1 menos o índice da linha. Pode-se também localizar esses elementos de duas maneiras. Uma delas é navegando na matriz, ou seja, da primeira linha até a última, da primeira coluna até a última, e eu verifico se o índice da linha mais o índice da coluna é igual à ordem da matriz menos 1. Se for, eu seleciono lá o que eu desejo fazer com a operação a posição índice IJ, que estará na diagonal secundária. Mas eu também posso usar um único for. E em vez de testar qual é a posição, eu navego da seguinte maneira. O índice M, índice I, linha, com a coluna N, ordem, menos 1, menos I, e faço a conta que eu desejo. Dessa forma, eu irei navegar diretamente na diagonal secundária. No nosso enunciado, a conta que está sendo pedida é dos não múltiplos de 3, ou seja, eu vou navegar pela diagonal secundária, localizando os não múltiplos de 3 e vou somar, contar na verdade. Qual é a condição que nós vamos considerar? O índice da coluna será a ordem menos 1 menos o índice da linha. E a condição é exatamente pegar aqueles que o resto da divisão por 3 seja diferente de zero. Então, esses serão os elementos que representam a quantidade que me interessa. E, finalmente, podemos exibir o resultado. Na simulação que eu fiz, a resposta 1 era 270 e a resposta 2 era 78%.